pipocando esse assunto na internet. Como não poderia ser diferente, eu quis vir aqui trazer um conteúdo sobre ele também, porque eu fiquei bem assustada com algumas coisas que eu vi e li na internet sobre isso. Então, eu assisti alguns vídeos de pastores ou pessoas ditas, né, autodenominadas pastores e crentes, né? E assim como eu tô lendo também comentários de pessoas que não são religiosas. Isso me assustou, entre aspas, porque é óbvio que no mundo que a gente vive hoje, essas coisas causam espanto. Coisas desse tipo causam espanto. E não deveriam, mas eu vou falar sobre isso com vocês. Para quem não viu ainda esse acontecimento, esse evento em pleno carnaval, Deus se manifestando em pleno carnaval, para quem não viu isso, eu vou colocar aqui o trechinho do vídeo para vocês. E você tá olhando para ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né? Quem é a Ivete para não permitir o apocalipse acontecer? E aí eu assisti algumas figuras aí, influencers aí, né, na internet, figuras aí do meio gospel falando sobre isso. Com 2 eu concordei, eu vi 4. Com 2 eu concordei. Um dos que eu não concordei foi o Rafael Bittencourt. Eu gosto dele, acompanho alguns vídeos dele, principalmente quando ele fala sobre geopolítica, mas eu não gostei muito do que ele fala acerca desse fato. Já o Pozella, o pastor Pozella, gostei do que ele falou, e também o Vagnão. Eu vou deixar aí os vídeos deles também na descrição, caso você queira saber a opinião deles a respeito disso. Primeiro que o pessoal aí do meio gospel, né, os crentes, eles falam assim, que a Baby estava fazendo em plena festa de carnaval, para falar de Jesus. Então assim, eu não conheço a Baby, não tenho nem por que ficar puxando sardinha aqui pra ela. Assim, não conheço assim, eu sei quem ela é, mas ela é o quê? Cantora? Eu até fui pesquisar sobre ela. Aí aqui fala assim, Bernadette de Norá de Carvalho, cidade mais conhecida como Baby do Brasil e também como Baby Consuelo, é uma cantora brasileira. Tá bom. Tá bom. Se eu conheço alguma música dela, pode até ser que eu conheça, mas acho que eu nem sabia que era ela que cantava, mas enfim. Eu fiquei impressionada com a idade dela, 71 anos. Caramba, meu. 71 anos e tava lá no carnaval, com toda a energia, com toda, né? Poxa, que legal, isso é muito legal mesmo. Que Deus dê muita saúde para ela. E aí, continuando aqui a pesquisa sobre ela, eu vi que ela fundou uma igreja. Então, assim, ela se converteu. E aí ela fundou a Igreja Ministério do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A cantora se declara desde então como uma popstora, que é uma mistura de pastora com estrela pop. Ah, legal. Ok. Agora, o pessoal aí do meio gospel tá criticando, primeiramente, né? Criticando a Baby, uma convertida, autodeclarada pastora, e estão criticando ela porque ela tava no carnaval. Aí eu me pergunto, aos que estão aí criticando, né? Seja influencer, seja pastor, seja, enfim, aos que viram isso e falaram, o que uma pessoa que se declara crente, convertida, pastora, estava fazendo no carnaval? Quem sou eu para falar o que ela deve ou não fazer? A partir do momento em que ela é convertida, crente ou então pastora. Quem sou eu para falar o que ela deve ou não fazer? Eu sou convertida, eu sou o que as pessoas chamam de crente, apesar de não ser
religiosa. Eu sou cristã. Ai, virei santa. Não. Já fiz muita merda na minha vida e continuo fazendo. Continuo pecando. Quem sou eu para falar das pessoas? Eu não sou ninguém para falar de ninguém. Mas eu falo uma coisa. Se não é a Baby estar lá em pleno carnaval evangelizando, você aí que se diz crente, religioso, você estaria? Você estaria lá nesse ambiente evangelizando as pessoas? Não, né? Então, cara, deixa a mulher, mano. Deixa ela falar, deixa ela estar onde for e falar de Deus. Qual o problema? Se você não estaria, por que você está recriminando ela de estar? Alguém tem que estar, alguém tem que fazer. Se você não é capaz de estar num ambiente desse para fazer, então dê graças a Deus que ela está. Que ela está fazendo o papel que você deveria estar fazendo. Ela está fazendo. É como diz o apóstolo Paulo: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ah, mas não encaixa nesse sentido, porque a interpretação disso é uma... Não, é isso mesmo, o que eu acabei de ler aqui é o que está escrito, é o que significa. Se você pegar o capítulo todo desse versículo, se você pegar o contexto todo do capítulo, está falando justamente sobre não nos gloriarmos. A glória é de Deus. Vou até pegar aqui, ó, o capítulo todo vale a leitura. E aí Paulo está falando aqui. Vamos pegar aqui de um versículo mais para baixo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, daqui para baixo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. O que está falando aqui? Que todos falem a mesma coisa. Não está falando que todos têm que estar no mesmo lugar. Está falando que todos falem a mesma coisa. Isso é o importante. E ela estava falando. Não importa o lugar que ela estava. Estava no carnaval, estava numa festa pagã, numa festa da carne. Mas ela estava falando a mesma coisa que todos vocês, todos falam, todos nós que somos crentes falamos. Porque a respeito de vós, irmãos meus, que foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Ou seja, o que está rolando na internet aqui. Por causa que ela estava lá num ambiente que ela não deveria estar. Aí já está tendo contenda. Já está tendo bafafá. Os crentes estão, nossa, alucinados. Como que ela está nesse lugar? Isso é um escândalo. Pronto, já está tendo contenda, né? Intriga, divisão entre os irmãos da fé. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí pronto, já devem estar falando que ela não está falando em nome de Deus, porque ela está lá no lugar em que Deus não deveria estar. Quem é você para falar onde Deus deve estar ou não deve estar? Quem é você para falar que porque ela estava lá, ela não falou por Deus? A minha conversão foi dentro de um centro espírita. Não tinha nenhum pastor lá. Não tinha nenhum crente evangélico lá. Eu estava dentro de um centro espírita. Deus, quando ele quer alcançar as pessoas, ele usa até uma pedra, se preciso for. Ele usa até um jumento, se preciso for. Ele usa a baleia lá do Jonas. Ele usa o que ele quiser. Aonde ele quiser, ele pode estar em todos os lugares. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Por que vocês querem colocar ele dentro de uma caixinha? Limitar o poder dele, a presença dele. Se ele tiver que estar lá em pleno carnaval, para um propósito, ele vai estar.
Aí aqui continua Paulo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo está falando aqui, ele não foi enviado para batizar, ou seja, trocando em miúdos, para converter as pessoas. Ele não veio para converter ninguém, ele veio para evangelizar, para trazer as boas novas. E é isso o que os crentes têm que fazer, eles não têm que converter ninguém, eles têm que evangelizar, não importa aonde seja. É muito fácil as pessoas evangelizarem em meios, em ambientes onde há convertidos, onde já tem convertidos, é muito fácil. Os crentes têm que ir realmente em ambientes onde não há convertidos ainda. Mas não para enfiar nada goela abaixo de ninguém. É para anunciar a palavra, para anunciar as boas novas, para anunciar o arrependimento. Continuando aqui, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha isso! O que você entende disso aqui que eu acabei de ler? As pessoas, nós, todos nós não entendemos as coisas sábias de Deus. Então, às vezes é necessário algumas loucuras, algumas coisas assim aconteça para dar aquela chacoalhada, sabe? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aí aqui entra, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu estou lendo tudo isso aqui para dizer que a gente não é ninguém para falar sobre a Baby estar num lugar em que, segundo a nossa interpretação, a nossa visão, ela não deveria estar para pregar a palavra de Deus. Não. A glória não é dela. A glória é de quem a usou. A glória é de quem a enviou e a usou. Bom, outra coisa que o pessoal tá falando, né? Ah, ela deu data pro arrebatamento. Ah, ela deu data. Nossa, não é uma profecia isso que ela fez, porque ela deu data. Não, ela não deu data, não. Ela não deu data, não. Vamos rever o vídeo aqui, quando ela fala sobre a data, para entender melhor o que ela falou. Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Então ela vira, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. Essa é a primeira frase dela, a frase que ela inicia a profecia. O que tem de errado nisso que ela falou? Para começo de história. Todos os religiosos falam isso. Nós entramos no Apocalipse. Ah, tem religiosos que falam que o Apocalipse começou na vinda de Jesus, que o Apocalipse já começou na ressurreição de Jesus. Mas que é fato que nós estamos ou entrando no Apocalipse. Isso é consenso entre a maioria deles. Todos eles vivem falando isso aí nos vídeos, na internet. Aí o próximo ponto. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Ela fala, o arrebatamento tem tudo
para acontecer entre 5 e 10 anos. Tem tudo para acontecer. É diferente de falar vai acontecer. Entende? Ela não deu data. Ela falou que tem tudo para acontecer. Pode ser que não aconteça. Então, ela não deu data. Ela deu um período, mas ela falou que tem tudo para acontecer. Vamos rever? O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já que Obrigado, galera! eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Eu não vou deixar acontecer, gente. Essa da Ivete, né? Mas vamos falar. Agora, só terminando de pontuar essa questão que os religiosos aí da internet, os pastores de internet aí, estão falando que ela deu data. Então, se você prestar bem atenção no que ela falou, não foi uma data. Ela deu um período, mas ela deixou claro. Tem tudo para acontecer. Ela não falou que vai acontecer. Ela não fez nada de diferente que os influencers da religião aí falam nos vídeos deles. Os pastores aí da internet falam. Ela não fez nada de diferente. Todos eles são unânimes em falar isso, que nós já estamos vivendo o período das dores, o apocalipse, acordem, se voltem para Deus, se arrependam, nós já estamos, os sinais dos tempos estão aí para quem quer ver e quem não quer ver. Então todos eles falam a mesma coisa, que nós já estamos vivenciando o desdobramento bíblico do apocalipse. Então ela não fez nada de diferente. Não achei que foi uma profetada no termo de que os religiosos falam quando não é uma profecia, não é algo vindo de Deus. Eu achei sim que ela deu uma macetada. E a Ivete ficou pistola. Ela ficou muito pistola. Ela ficou transtornada. Eu fiquei assim um pouco assustada, sabe? Eu vi aí uma batalha espiritual acontecendo aí em pleno carnaval. Pode ver aí no semblante da Ivete que ela ficou bem transtornada. O semblante dela, assim, mudou, não gostou nada do que a Baby falou e, enfim, o que a gente pode falar é para que ela se arrependa e vá buscar a Deus, né? Porque como a própria Baby falou, procure-o enquanto ainda se pode achá-lo. Aí ela pega e pede pra Ivete cantar Pequena Eva, né? Engraçado isso. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Enfim, aí eu queria colocar um trechinho aqui do vídeo também. Como deu bastante repercussão esse acontecimento, esse evento, essa manifestação, né, em pleno carnaval, um vídeo da Baby que ela se manifestou depois disso. Vamos ver. Bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. 8h06 da manhã, ainda não dormi, mas vou dormir já já, mas não poderia deixar essa mensagem para vocês. Por tudo que está acontecendo, porque viralizou, e eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa, foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora, eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo, e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o mundo tá louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já tá virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Ela é muito doida, né? É isso, é o que eu li na passagem de Paulo. Deus usa as coisas doidas desse mundo quando Ele quer alcançar lugares e pessoas que os religiosos não alcançam, não atingem, porque muitos religiosos são duros, são julgadores, condenadores. Os crentes não vieram para isso, os convertidos, os que anunciam as boas novas não vieram para isso. Trazer ódio, para trazer um Deus condenador. Não que ele não seja,
ele é justiça, ele é julgamento, ele é condenação, só que não cabe a nós isso, porque todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória e da graça do nosso Deus. Então a gente não pode fazer esse papel. O papel de julgamento, de condenação é um papel de Jesus, de Deus. Ele é o advogado. Deus é o juiz e Jesus é o advogado. Então a gente não pode tomar esse lugar para nós. A nossa função é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Foi o que Jesus disse. Jesus não falou, vai lá e saia do mundo. Pelo contrário, Pai, peço que não os tirem do mundo. Então a gente vive no mundo, a gente está no mundo. Esse é o nosso lugar agora. Como seres humanos que somos, esse é o nosso lugar. Nós somos humanos, nós estamos no mundo, nós somos desse mundo. É um mundo caído, é um mundo em que a gente precisa superar, mas não nos distanciar, não nos afastar, não querer sair dele. Ah, mas você tá falando então que a gente pode ir pro carnaval? Não, eu não falei isso. Eu falei isso? Eu não falei isso. Eu mesmo não vou. Depois que eu me converti, eu não quero, não me agrada mais, eu não sinto mais a necessidade de estar nesses ambientes, de curtir essas coisas, eu não sinto mais a necessidade. Mas isso sou eu. Eu vou recriminar quem faz isso, quem gosta, quem... Não, se você gosta de carnaval, beleza. Quem sou eu para falar o que você tem que fazer ou não, o que você tem que gostar ou não? E volto a falar, eu me converti dentro de um centro de Umbanda, um centro espírita, um centro de Umbanda. Eu me converti lá dentro. Deus usou a voz da minha mãe, porque eu estava num ambiente em que não tinha pastor, não tinha evangélico, nada. Eu estava num ambiente que não era provável que algo assim acontecesse. E aconteceu. E aconteceu porque Deus usou a voz da minha mãe num ambiente em que não era provável. Então, só para finalizar, porque já ficou um pouco grande esse vídeo, eu quero dizer que os pastores aí, os crentes aí evangélicos, que se dizem os doutores aí da lei, os sábios, vocês ganham dinheiro através da fé. Vocês lucram através da fé. Essa é a profissão de vocês. Muitos aí vivem muito bem, obrigado, uma vida muito abundante, próspera, usando a fé para lucrar. Que Deus os julgue, eu não estou julgando, estou só trazendo um fato. Então, que Deus julgue cada um de nós. Então, assim, quem são vocês para falar o que a Baby tem que trabalhar ou não para ganhar o sustento dela, o pão dela de cada dia? Se o trabalho dela é no carnaval, porque ela é uma estrela pop, uma artista, se o sustento dela é esse, quem é você para falar? Você vai abrir mão aí da sua vida boa para sustentar ela, para que ela não precise mais usar esses meios para ganhar dinheiro? Não, né? Você não vai abrir mão do seu sustento aí, do seu dinheirinho, da sua vida boa, da sua casa bonita. Você não vai abrir mão disso, né? Para dar aos pobres. Para falar, não, baby, esse ambiente não é para você. Saia desse ambiente. Eu sustento você. Não, você não vai fazer isso. Então, pare de julgar. Pare de julgar para você também não ser julgado. Ao contrário, se possível, dê graças a Deus que ela está nesse ambiente fazendo um papel que você deveria estar fazendo e não faz. Porque você não se mistura com os pecadores, né? Você é santo. Se ela tá certa ou não a respeito do que ela disse, da profecia, entre aspas, né? Porque, enfim, vamos saber se provém de Deus ou não. A gente vai saber. No tempo certo a gente vai saber. Mas se ela está certa ou não, nos próximos anos aí, vamos ver. Eu só sei de uma coisa. O mundo tá muito doido mesmo. O mundo tá muito doido. Isso ela tá certa. Basta você ver aí a internet, as notícias mundiais. O amor tá se esfriando. O amor está se esfriando. E detalhe, entre os próprios cristãos, entre os próprios irmãos de fé. Se Deus não tivesse abreviado o tempo, até os escolhidos seriam enganados. Baby, graças a Deus por sua vida, pela sua missão, que Deus seja louvado, que o evangelho seja anunciado, que pessoas sejam convertidas, sejam perdoadas, levadas a Jesus através da sua missão, que não é fácil. Graças a Deus por sua vida.